Próximos 18 minutos, você vai aprender o passo a passo completo para operar Smart Money, entender e enxergar o mercado como um trader institucional. O objetivo desse vídeo não é ter várias edições elaboradas ou inserções dopaminérgicas, e sim te explicar numa aula gratuita, absolutamente prática, como funciona o Smart Money e como você pode operar e se tornar um trader institucional, analisando o mercado dessa forma, que é uma forma muito mais simples do que qualquer outra análise. E até o final desse vídeo você vai entender como funciona essa análise sem indicador, vai entender a diferença entre Smart Money e ICT Concepts, a diferença de varejo institucional, prêmio, desconto, Fair Value Gap e como usar tudo isso em um setup validado. Se você não quiser perder nada, já se inscreve no canal, deixa o teu like e bora pro vídeo, que a partir de agora já tá valendo. Primeira coisa que você precisa entender quando a gente começa a falar sobre Smart Money é entender o que significa SMC. SMC significa Smart Money Concepts, ou seja, dinheiro inteligente, os conceitos do dinheiro inteligente. E o objetivo dessa teoria é elucidar de uma forma mais simples o que é a visão institucional do mercado. E para falar de Smart Money, a gente vai ter que voltar lá para os anos 30, com um cara chamado Richard Wyckoff, que cunhou a teoria de Wyckoff. Na época, ele não entendia muita coisa sobre o mercado, até porque o conhecimento não era tão absurdo como era. E para a época, ele foi um revolucionário. Você provavelmente ouviu falar da teoria de Dow, de Charles Dow e tudo mais, mas esse cara foi muito mais revolucionário, muito mais importante para a nossa visão de mercado do que qualquer outra visão, qualquer outra opinião, qualquer outra leitura de mercado. E na teoria dele, basicamente, quem mandava no mercado era o institucional. E o institucional, ele exercia uma figura quase que superior ao mercado, quase que divina, que seria o homem composto. O que é o homem composto? O que Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, descreveria como a mão invisível. É basicamente o mecanismo natural do mercado de se autorregular. Ou seja, o mercado vai fazer tendências de alta e de baixa, passar por ciclos de alta e de baixa, e a gente tem que entender que isso é natural. E o homem composto é basicamente a figura do institucional levada de uma forma mais elucidativa, mais didática. Ou seja, o homem composto é o dinheiro inteligente, e é ele que vai movimentar o preço. Então, o homem composto, ele vai olhar para mínimas alinhadas e ele vai enxergar o quê? Poxa, abaixo dessas mínimas a gente tem a liquidez. E por isso surgem os conceitos aí da teoria de Wyckoff. Não vou me aprofundar aqui, é basicamente uma grande teoria, inclusive vale o estudo, caso você tenha interesse aí em se aprofundar na teoria de Wyckoff. É bem interessante e é bem legal ler livros e consumir conteúdo sobre. Mas na prática, vamos falar do Smart Money, porque eu acho que é a parte mais elucidativa da teoria de Dow e traz a teoria de Wyckoff para a prática, né? Então, o que é o Smart Money? Essa teoria, ela só se trouxe de forma prática mesmo na internet lá para 2010, se não me engano, quando um cara chamado Michael Huddleston, um influenciador dos Estados Unidos, começou a produzir conteúdo sobre essa teoria, e ele que cunhou todos esses termos que vocês conhecem, como Fair Value Gap, Order Block, tudo isso foi criado por um cara chamado Michael Huddleston. E o nome dele no YouTube é ICT, o Inner Circle Trader. Hoje em dia ele não produz mais conteúdo com muita frequência. Muita gente questiona se de fato ele ganha dinheiro com o mercado, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o mérito é, o cara fundou uma estratégia e trouxe um conhecimento à tona que pouquíssimas pessoas tinham noção e muita gente mudou de vida com isso, e eu me incluo nessas pessoas que tiveram uma vida transformada através desse conteúdo que eu aprendi com ele, fazendo mentorias gratuitas, inclusive no canal do YouTube dele, que caso você saiba inglês, vale a pena você passar um tempo ali estudando, porque com certeza você vai aprender muita coisa. E aqui no canal a gente trata isso de uma forma mais didática e mais prática, porque muitos dos vídeos dele acabam sendo muito longos, né? Se fosse para botar efeito, ele fala muito, ele enrola muito nas aulas. Ao invés de ser uma aula de 15 minutos, ele faz uma aula de 2 horas para falar uma coisa, que um insight que vai acontecer no meio da aula do nada, e você vai falar assim, porra, era isso que eu precisava escutar. Então, quando o pessoal diferencia SMC de ICT Concepts, é por um motivo. Porque o Smart Money foi gourmetizado. O pessoal começou a mudar a teoria, misturar um pouco com price action, isso e aquilo. E não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. A gente não está defendendo aqui de forma política o Smart Money. Eu defendo você ganhar dinheiro. Se você está ganhando dinheiro com price action, com indicador, beleza, continua assim. Se você ganha dinheiro com Smart Money, beleza, continua assim. Mas a prática é, Smart Money e ICT Concepts são a mesma coisa, na teoria. E na prática, o Smart Money vai ter algumas coisas que, por exemplo, eu não uso, tipo choque, boss, essas coisas assim que eu não uso, eu acho que só enfeita mais ainda o teu gráfico, vai confundir mais ainda as pessoas que estão começando e no final das contas não elucida nada. Você vai continuar com muitas perguntas e poucas respostas. E o objetivo é cada análise, cada desenho que você faça no gráfico seja para te tornar mais claro. E para isso, a gente precisa falar da visão varejo versus institucional.
A grande teoria do smart money é justamente que existem dois tipos de player no mercado, o varejo e o institucional. O varejo é a massa burra, é a massa ignorante, que compra na máxima e vende na mínima. Ou seja, ele é liquidez. O institucional é o que pega essa liquidez e faz dinheiro. Ou seja, o varejo é o cara que opera suporte e resistência, opera figura gráfica, opera tudo isso. Então, o varejo, a figura gráfica por si só não é um problema, você já vai entender por quê. O varejo, ele vai enxergar essa movimentação aqui como? Ora, ele acha que aqui é hora de vender, afinal, esse aqui é um topo, a gente vende no topo e compra no fundo. Essa é a visão do varejo, né? Ele bota um stop aqui e vende, ou ele vai esperar aqui uma quebra de estrutura para fazer uma compra. Só que ele não entende que, na verdade, essa máxima aqui é o que a gente chama de buy side liquidity, é liquidez do lado comprador, ou seja, a liquidez do pessoal que compra rompimento. E aqui em cima vai ter stops dos vendedores e ordens de compra, ou seja, aqui tem muita liquidez. Então, o varejo, ele vê um topo como uma região de venda, simplesmente, ou uma região de rompimento, enquanto o institucional, ele entende essa região como uma região de manipulação. Você já vai entender isso com mais clareza, mas a gente entende que o mercado é movido por liquidez. E a liquidez é nada mais, nada menos do que o preço buscando as regiões onde tem volume. O preço não vai subir porque alguém quer que suba, nem cair porque alguém quer que caia. Vai cair porque tem liquidez, vai subir porque tem liquidez naquela região. E é exatamente isso que acontece numa movimentação como essa. E é isso que acontece aqui, por exemplo, uma movimentação onde o preço manipula aqui e depois cai. Isso é a famosa manipulação, quando o preço busca uma máxima ou uma mínima para induzir o varejo a entrar comprado ou vendido e fazer o contrário. Ou seja, a gente entende que o varejo ele vai seguir os sinais da manada. Ele vai operar seguindo notícia, ele vai operar indicador, ele vai operar figura gráfica sem contexto. Ele não vai entender a teoria, ele não vai saber ler o mercado. Ele é muito ignorante e provavelmente iniciante, que começou agora e está vendo vídeo de corretora no YouTube, achando que as corretoras querem que você ganhe dinheiro. E aí, a gente entra na principal teoria, pelo menos logo de cara, que é a teoria do prêmio do desconto. Basicamente, a teoria do prêmio do desconto, e eu vou mostrar aqui na prática para vocês, mas antes eu vou elucidar aqui, ela divide o mercado em duas zonas. Basicamente, quando a gente é um trader institucional, no final das contas a gente quer comprar barato e vender caro. Ou seja, se o preço está subindo, o que eu faço? Eu não vou querer vender, eu vou esperar a melhor hora de comprar. Então, o que a gente faz num caso como esse? A gente espera o preço tocar na zona de compra e efetua essa compra. Nesse caso aqui, ó, a gente traça prêmio e desconto, que é Fibonacci, tá? Você divide o preço em duas zonas, e aí você vai ter aqui embaixo a zona de desconto, que é onde você vai comprar barato, e aqui em cima a zona de prêmio, que é onde você vai vender caro, tá? Óbvio, não está perfeitamente enquadrado aqui, mas é preciso entender. Aqui em cima é a zona, deixa eu botar aqui, verde, é a zona de prêmio, e aqui vermelho, que é a zona de desconto, né? Que tá barato. Ou seja, o que eu tenho que procurar? Eu, como um trader que entende isso, eu tenho que procurar por pontos de interesse, ou seja, por pontos de confirmação, por pontos de entrada aqui nessa região. Porque na zona de desconto é onde eu vou abrir minhas compras. E qual a grande diferença do varejo para o institucional? O varejo, ele está sempre comendo a batata frita quando ela chega na mesa e ela está muito quente e vai queimar a língua. Ou seja, ele vai com muita sede ao pote. E ele não entende que o mercado, ele precisa de paciência. Já dizia o Warren Buffett, né? O mercado é um mecanismo de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Ou seja, ao invés de você ficar louco para vender quando está caindo, porque gera um sentimento de venda no mercado, porque está todo mundo falando que é o fim do Bitcoin, é o fim do mercado brasileiro, o dólar vai despencar, e cria-se toda aquela noção de pânico, você simplesmente entende que o preço está fazendo uma movimentação comum de manipulação. E é exatamente aqui que você vai procurar a tua compra. Eu posso até dar um exemplo recente, que foi algo que aconteceu há pouco tempo, e muita gente estava desesperada na Bolsa Brasileira, quando na verdade isso é única e exclusivamente manipulação. Isso acontece o tempo inteiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o gráfico semanal da Bolsa Brasileira, e muita gente gosta, ainda mais no Brasil, né, de infectar a visão de mercado com narrativa política. A minha visão de mercado é completamente independente. Eu sei em quem eu votei, eu sei em quem eu acredito que é o ladrão, quem não é, mas isso não muda em nada na minha análise do gráfico. Eu sei ler o preço, eu sei prever o preço. E é justamente isso que me torna diferente de todos os outros, porque eu não estou aqui operando notícia nem tese, eu estou operando gráfico. E nesse caso aqui, é muito nítido o que o mercado brasileiro fez. Se a gente traça a zona de prêmio e de desconto, dessa pernada aqui, isso fica muito visualmente claro. Preste atenção. A gente estava fazendo uma movimentação de baixa, de reversão, né? Você percebe que o preço capturou essa região e está caindo. E daí a gente traça prêmio e desconto aqui. Deixa eu tirar essas demarcações aqui para não acabar confundindo vocês. A gente traça prêmio e desconto desse topo até essa mínima aqui, ou seja, supondo que essa pernada de baixa aqui ainda não tinha acontecido. Deixa eu até limpar aqui para vocês, pronto. O que eu entendo aqui? Poxa, eu estou entendendo o quê? O mercado atingiu uma máxima do passado, uma região de muita oferta vendedora,
E agora a gente está fazendo uma movimentação de baixa. O que eu quero? Eu quero achar uma venda. E quando que eu vou achar uma venda? Quando o preço tocar novamente na minha zona de prêmio, que é aqui em cima, ou seja, eu quero vender caro e comprar barato. Então, aqui seria o ponto ideal de venda. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando o pessoal fala mal de day trade, geralmente eles falam mal de day trade porque tem muita gente ignorante operando day trade. Porque quando você tem a técnica, é impossível você não ganhar dinheiro. Nesse caso aqui, o preço veio buscar exatamente um ponto de liquidez, que era esse fair value gap invertido, que você já vai entender o que é. E ele fez exatamente isso, fez uma movimentação de baixa até lá embaixo e deu uma operação linda aqui de venda. Se você entende e faz a leitura como institucional, você sabe fazer isso. E daí você não fica louco por notícia, você não opera boato, você opera fato. E o fato é o que está no gráfico. O fato não é o que está saindo no Infomoney, não é o que está saindo no Valor Econômico, o fato é o que o gráfico está mostrando. E daí você não precisa mais ficar preso à notícia. Por exemplo, essa movimentação de baixa que aconteceu, no caso do mini índice, coincidiu justamente com uma notícia, com um dado econômico que tinha saído, que foi o payroll, né, de sexta-feira lá nos Estados Unidos, que eu botei até aqui na tela o print para vocês verem, que movimentou e trouxe volatilidade para o preço. Se você é varejo, você vai ficar esperando sair o payroll para tomar uma decisão a partir disso. O institucional ele já demarcou aqui essa região, já sabe que é aqui que ele vai manipular e que aqui vai rolar a virada de mão. Então, para que serve o prêmio desconto? O prêmio desconto serve justamente para você dividir o mercado na zona cara e barata, e a partir dessa divisão, você vai entender exatamente o que você precisa fazer para comprar barato e vender caro. Por exemplo, Bitcoin. Aqui, a análise está aqui, deixa eu pegar o Bitcoin da outra corretora. Se a gente pega o Bitcoin aqui no gráfico semanal, ora, eu, Vinícius, acredito que se a gente pega essa pernada aqui, ó, de alta que o Bitcoin fez, isso mostra que o Bitcoin já tocou na zona de desconto sim, ou seja, ele já podia ter subido, tanto que ele lateralizou aqui, ou seja, ficou numa lateralização, preço capturando liquidez de ambos os lados, mas agora o mais provável é que o Bitcoin venha buscar aqui embaixo para subir. E isso independe de halving, isso independe de qualquer narrativa. Então, eu quero que você entenda que acima de qualquer coisa, acima de qualquer técnica, o trader institucional ele é independente de narrativa, ele não depende disso para fazer dinheiro, certo? Então, você já entendeu o que é prêmio e desconto. Ou seja, toda vez que eu vou fazer uma análise, eu no meu gráfico traço Fibonacci, pego aqui, jogo essa formação, se você quiser, inclusive, ó, esse é o estilo da minha análise, né, da minha retração de Fibonacci. Eu tenho só 0, 50% e 61,8%, que é só um ajuste aí para uma Optimal Trade Entry, que é outra teoria que a gente vai falar mais para frente em outro vídeo. E daí, agora você precisa entender a visão das ineficiências e dos pontos de interesse. Porque você já entendeu o principal, que é eu quero comprar barato e vender caro, e eu vou usar prêmio e desconto para me auxiliar. Então, como que eu vou fazer isso e executar na prática? Vamos voltar à prática. Bom, o mercado, ele faz uma coisa que eu chamo de acumandes. E agora a gente vai entrar na parte mais densa, mas ao mesmo tempo na parte mais importante dessa aula. Então preste atenção e anota. O que é acumandes? O mercado, ele segue 3 fases. Ou seja, o mercado sempre vai seguir esse padrão dessas 3 fases. Se ele não está acumulando, ele está manipulando, distribuindo e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui do Bitcoin, o que você percebe? O Bitcoin ficou semanas aqui lateralizando, manipulou aqui, deu indício de vir buscar aqui em cima, deu uma distribuição, né? Se você olhar um time frame menor, isso aqui é uma manipulação de mínimo. E agora ele provavelmente vai vir aqui embaixo de novo para manipular essa região, essas mínimas aqui, capturar essa liquidez e continuar subindo. Ou seja, o mercado sempre vai seguir essa sequência. Então, deixa eu dar o exemplo de novo lá com o mini índice, que eu acho que ele traz para a gente e elucida isso de uma forma mais prática, até para você usar no day trade. Eu sei que muitos de vocês operam day trade como eu opero day trade, tá? Não tem nada de errado com isso. É um mercado muito lucrativo que te permite mudar de vida, te permite ser livre, poder estar com a tua família, enfim, ter tempo de qualidade e ser livre de fato. E é isso que eu acredito e prego aqui no canal. Dito isso, o que a gente estava explicando para vocês? A teoria prêmio e desconto, ela é um alicerce para você fazer a tua análise, entendendo que você tem que comprar barato e vender caro. Certo? Certo. A partir do momento que você tem essa compreensão, ou seja, você entende as movimentações, tudo fica mais fácil. Nesse caso aqui, o que a gente percebe que aconteceu no mini índice? Aqui haviam máximas alinhadas, ou seja, o que eu chamaria de buy side liquidity. O que é a buy side liquidity? Existem 2 tipos de liquidez, liquidez interna e externa. A liquidez interna é que fica dentro do range, dentro da referência, dentro daquela região que a gente traçou. Por exemplo, se eu tracei como região desse topo até esse fundo, eu acredito que isso aqui, tudo que tem aqui dentro, é liquidez interna, e o que está fora disso é liquidez externa. Ou seja, essa buy side liquidity, essa máxima aqui é liquidez externa, está no topo. Ou seja,
é justamente aqui que a gente vai ver uma região suscetível de manipulação. E foi exatamente isso que o preço fez. Manipulou aqui e veio até aqui embaixo. E qual que é o problema? Cara, não gerou nenhuma operação. Por quê? Essa manipulação por si só não gerou uma entrada para a gente. Isso fica muito difícil de operar, porque o nosso range, lembrando, eu defini como referência essa máxima e essa mínima aqui. Assim fica mais fácil de você entender. Ou seja, eu não consegui uma operação. E para isso, eu vou usar justamente o prêmio e desconto para fazer uma entrada. O preço veio até aqui embaixo, ou seja, caiu. Eu quero pegar uma venda, o que eu vou fazer? Vou esperar um time frame menor me gerar uma entrada de confirmação a partir de uma ineficiência. E essa ineficiência aqui foi um Fair Value Gap. E daí você vai entender o Fair Value Gap. Fair Value Gap, a tradução livre do inglês é o gap do valor justo. O que é um Fair Value Gap? Tá? O Fair Value Gap é uma ineficiência que é basicamente o seguinte: quando o institucional manipula o preço de uma forma tão rápida e tão abrupta, ele faz assim, ó, bum, e ele cai muito rápido. Ou seja, não dá tempo da gente ver aquela ineficiência sendo preenchida. E por isso a gente chama de imbalance, ou de ineficiência. Nesse caso aqui, a gente vê perfeitamente um Fair Value Gap. Esse aqui é um Fair Value Gap invertido, mas para facilitar, esse aqui vai ser o nosso Fair Value Gap. O que é o Fair Value Gap? É a distância entre a mínima do candle anterior e a máxima do candle seguinte. É o gap do valor justo. Aqui tem um gap, aqui tem um vazio de liquidez que o preço precisa preencher. E é justamente nessa região que o preço vem para gerar uma entrada de confirmação. Ou seja, você não precisa ficar operando rompimento. Você não precisa correr atrás do preço. Você não precisa vender aqui na mínima para esperar a entrada. Você espera o preço vir à tua região, espera uma confirmação. Você não precisa de nada de diferente disso. E existem operacionais, existem setups que te permitem exatamente isso. E o que eu opero no euro todo santo dia é justamente isso. Eu todo dia opero no mesmo horário, na macro de 9h50 de Nova York, e espero a mesma configuração. Existem outros vídeos aqui no canal explicando esse operacional, mas eu vou te explicar aqui de forma simples e prática. Todo dia, no mesmo horário, acontece a mesma coisa com o mesmo operacional e com a mesma entrada. E isso eu opero ao vivo com os meus alunos da comunidade todo santo dia. Essa entrada é no mercado de Forex, mais precisamente no euro, é o que é o ativo que eu opero, você pode operar outros. E essa entrada que o ICT chamaria de Silver Bullet, eu chamo de 3P1. São 3 coisas que você precisa: operar no mesmo horário, esperar o preço, indicar o seu viés, ou seja, mostrar se ele vai dar continuidade de alta, reversão para baixa, continuidade de baixa ou reversão para cima. E daí você vai esperar a geração de um Fair Value Gap e você vai efetuar a sua entrada. Deixa eu dar um exemplo prático. Aqui a gente está falando de sexta-feira, foi no dia que saiu o payroll, né, aqueles dados econômicos, e o preço estava dando uma porrada para cima, explodindo para cima. E o que eu identifiquei aqui com os meus alunos ao vivo foi que a gente tinha gerado um Fair Value Gap aqui, ou seja, o preço tinha vindo buscar essa região aqui inferior. Deixa eu ilustrar aqui para vocês. O preço tinha vindo buscar aqui, e daí ele gerou um Fair Value Gap, aqui gerou uma compra com risco retorno de 2-1, eu sempre opero com risco retorno de 2-1 nesse operacional, e pronto, isso aconteceu. Essa é uma estratégia que eu opero e uso todo santo dia para fazer dinheiro no mercado, estratégia 3P1, e esse é um dos meus operacionais. Quando você vai se tornando mais profissional, você consegue operar de outras maneiras, usar outras estratégias, e claro, conseguir operar de uma forma até mais complexa de vez em quando. Mas esse é o básico que funciona. Conheço pessoas que já conseguiram contas de mesas proprietárias, já conseguiram fazer muito dinheiro e, de fato, transformar a própria vida só através dessa única estratégia, que é simples, não exige muito esforço, não exige muita coisa. É operar 10, 15 minutos do teu dia e assim tu vai conseguir fazer dinheiro. Eu me esforcei ao máximo para fazer isso aqui em 18 minutos e eu espero que você tenha criado uma noção básica do que é o Smart Money, de como a gente analisa o mercado e de como você pode ter uma leitura completamente diferente dos outros traders que sempre estão lendo o gráfico de uma forma, na minha visão, muito cega, muito tapada. Porque você sempre olha para indicador, mas você nunca está entendendo o que de fato o preço está querendo te dizer, o que o institucional está querendo fazer. A tua visão é sempre atrasada, porque tu está olhando o indicador, e indicador, como o nome já sugere, ele só indica, ele nunca vai te dizer o que você vai fazer. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixar o teu like, e no link da descrição você vai ver o Guia 1K, que é um guia prático para fazer os seus primeiros R$1.000 de lucro, usando a estratégia 3P1, e entendendo como a gente faz para usar o Smart Money e fazer dinheiro no mercado. Tamo junto, é só o começo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.